Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá hoje para a nossa aula de História. Lembrando que nós estamos nessa primeira semana falando e fazendo revisões sobre conteúdos do primeiro e segundo bimestre. Lembra lá, nos bimestres anteriores, que nós falamos sobre as repúblicas no Brasil? Hoje nós vamos relembrar sobre a questão da Primeira República no Brasil. A Primeira República no Brasil, ela vai ser de 1899 e vai até 1930. 1930, há aquele golpe, do Getúlio Vargas, e é o momento então que acaba a Primeira República. A Primeira República também ficou conhecida por aquela mexidinha que havia aqui no governo, que era o café com leite. Você lembra disso aí? Do lado vinha Minas Gerais, que era uma grande potência no leite, e do outro lado vinha São Paulo, que era uma grande potência no café. Então virou aquele governo café com leite, que sempre havia um governante que ia de um lado, tinha essa negociata, e depois era do outro. E depois disso vem aquela revolução lá, então, com o Getúlio Vargas, Então, tudo isso vai acontecer com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que é o momento em que inicia ali, vai ser em 1900, que vai iniciar a nova República, ou Primeira República. A República de 1889 até 1894, ela ficou conhecida também como a República da Espada, que é comandada pelos coronéis, foi 2 coronéis naquela época. Tá lembrado dessa revisão? Nós falamos também sobre que tinha outros nomes, que foi a República Velha, República Oligarca e a República dos Coronéis. Nós fizemos até um trabalho falando sobre isso, lembra? Cada grupo ficou definido para falar sobre uma forma de governo. Foi lá no primeiro bimestre, a gente ainda estava fora das aulas online. Então, isso aqui vocês até tem um materialzinho no caderno de vocês e aquele seminário que nós apresentamos sobre isso. Tá lembrado? Então, se você não está lembrado, vamos lá recapitular para a gente ter uma sequência aqui. Então, gente, nesse período há grandes transformações. O governo ele vai inserir com a nova Constituição aí, direitos à população. E esse direito para a população e também para o governo vai trazer algumas coisas diferentes. E aí vem o direito ao voto. E aí, no primeiro momento, a mulher não votava, em primeiro momento, negros não votavam, depois pobres não votavam, depois todo mundo passa a votar. O jeito que é certo, cada um pode eleger o seu representante. Então, beleza, vamos chegar em um ponto aqui. Você lembra do voto de Cabresto? Você lembra o que é o voto de Cabresto? É aquela que um coronel de uma determinada região ia até a sua região onde ele trabalhava e obrigava alguma pessoa a votar nele? E se não votasse, acontecia alguma coisa terrível com aquela pessoa? Isso aconteceu muito aqui no governo, aqui no estado de Goiás. Inclusive, a família de Caiado no passado, que era um dos grandes governantes, fizeram muitas coisas aí que falavam sobre essa questão do voto de Cabresto, Não só eles, mas teve outras famílias aqui, os Bulhões também, que eram daquele período do voto de Cabresto, onde a pessoa era obrigada. Ah, mas por que a pessoa era obrigada, professora, a votar nisso aí? Só existia um representante. Eu vou citar um exemplo aqui de Vianópolis. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Supomos que Vianópolis é um pequeno vilarejo e vamos dizer que o Isiquinã já era um grande coronel aqui e dava emprego para várias pessoas. E uma vez ou outra ele conseguia com o governo, de alguma forma, vantagens para a nossa cidade. Ele trazia uma praça, ele trazia um hospital e colocava aqui. Quando chega a época da eleição, ele decide, se ele for candidato, todos vão votar nele. Mas se ele não é candidato, ele vai, alguém que ajudou ele a trazer isso para cá, chega até ele, conversa com ele, e ele vai até as pessoas da sua convivência e fala, esse aqui foi a pessoa que nos apoiou, então agora nós vamos apoiar ele. E muitas vezes
o voto naquela época ainda não era sigiloso, então a pessoa votava e estava aqui o coronel olhando em quem você estava votando. E ai de você se faltasse uma eleição naquela época. Porque se o coronel soubesse que você não votou naquele que ele indicou, ou então não foi participar da eleição, primeira coisa, você podia perder sua terra, você podia perder sua vida, você não tinha mais emprego. Então, ele trazia pontos negativos para você nesse momento. Então, esse é o voto do cabresto, é o voto obrigado que existiu naquele período. Isso existiu bastante no nosso país. E aí, depois disso, vai mudando a nova Constituição, que vai mudando tudo isso. Mas a Primeira República, ele vai passar por vários momentos diferentes. Hoje nós estamos aqui fazendo uma pequena revisão só para a gente relembrar um pouquinho sobre a Primeira República. Quer saber mais? Dá uma olhadinha lá atrás, tem alguns vídeos aqui no blog que fala sobre isso. E se você não viu, não percebeu aqui no nosso blog, também pode pesquisar através da internet ou até mesmo olhar no caderno, porque isso aqui é material de primeiro bimestre, tá bom? Então, tô deixando as atividades aqui embaixo para vocês responderem sobre isso aqui, beleza? Então fico aguardando vocês para a semana que vem, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso aqui e vamos fazendo essa revisão, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a gente no privado, só manda uma mensagenzinha lá que a gente vai responder com o maior carinho. Então, forte abraço com vocês, saudade de todos, pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!